Bom dia, nono ano. Recebo meu bom dia, mas também um bom dia de Confúcio aqui, nos acompanhando na aula de hoje. Meus amores, aula passada, vocês estavam fazendo atividade pensando sobre o que era viver bem, certo? Vamos continuar essas reflexões no texto que a apostila sugere hoje. As orientações estão no portal, tá certo? E vou bater um papinho para vocês pensarem a respeito das questões para abrir o campo de pensamento de vocês, tá certo? Seguindo, página 19, o próximo texto que tem, o título é Para Viver Bem. O texto sugere que você reflita no que é necessário para uma pessoa viver bem. Essa questão já é tratada pelos filósofos há vários séculos. Pensa-se sobre isso e a conclusão que você vai chegar é qual? O viver bem para as pessoas é a mesma coisa? O que me faz viver bem é o que faz o Confúcio viver bem? É o que faz você viver bem? Algumas pessoas precisam de mais bens materiais que outras para viver bem? Pensa a respeito disso. Será que o bem material faz a felicidade de todas as pessoas no geral? Ou algumas pessoas, para viver bem, basta, por exemplo, como acordar, ver o sol nascer e respirar? Enquanto você estiver lendo o texto, vai refletindo, ele vai pontuando, você vai refletindo. No meio do texto, ele vai fazer uma pergunta que os filósofos há séculos estão à caça dessa resposta. Ele fala assim: qual o maior de todos os bens? Para alguns filósofos, essa resposta poderia cair no a felicidade. A felicidade é o maior de todos os bens. Mas o que traz felicidade para a vida da gente? Possuir coisas traz a sua felicidade? Enxergar é o que traz a sua felicidade? Ter a sua família segura do seu lado é o que traz a felicidade? Ele vai te levar a refletir sobre esses pontos, tá certo? Lembra que quando a gente vai refletir, a gente reflete fazendo perguntas. Quanto mais questionamentos vocês tiverem, mais respostas vocês conseguirão correr atrás. Tá certo? No finalzinho da apostila, ó, depois do texto, ele tem perguntinhas. Já é a sua atividade, tá? A pergunta número 1, ele fala assim: reflita sobre o significado de viver bem. O que a gente comentou agora. O que é viver bem para as pessoas? No caso, é a sua resposta, tá? O que para você é viver bem? O que você pensa a respeito disso? Comece pensando nas condições que favorecem ou impedem as pessoas de viver assim. O que favorece as pessoas a viverem bem ou o que faz com que elas não vivam bem? O que impede a pessoa de viver bem? Então escreva 5 coisas que você julga necessária para se viver bem. Pense em 5 coisas que, se fosse para fazer você viver bem, quais as 5 coisas você escolheria? Não existe resposta certa ou errada, tá, gente? Ele quer que você galgue o caminho para reflexão. No 2, ele vai falar assim, ó: observe os itens registrados na atividade 1, esses 5 itens que você acabou de registrar, e sublinhe os que não correspondem a bens materiais. Você vai listar 5 coisas que você acha necessário para viver bem. Dessas 5 coisas, sublinhe o que você colocou que não é bem material. Por exemplo, você pode listar 5 coisas e uma delas, por exemplo, ser ter um iate. Isso é uma coisa material. Ter uma casa na praia, ter uma Ferrari. Coisas materiais, você vai não vai sublinhar, tá certo? Então, ó, observe os itens registrados e sublinhe os que não correspondam a coisas materiais, tá? O Jaguar, o iate, a mansão, não serve. Combinado? Será que isso traz felicidade mesmo, gente? Pensa nisso aí. 3. Converse com os colegas, mas como a gente não está em sala de aula, você vai refletir sozinho. E depois registre a sua conclusão, mas é sobre a sua reflexão, tá? Sobre o que as atividades 1 e 2 fizeram você pensar de viver bem. Reflita aí sozinho. Será que você colocou mais itens materiais do que itens não materiais? Será que é isso mesmo que é importante para você ser feliz? O que leva você a ser feliz? Se você fosse refazer essa lista, você tiraria coisas, colocaria outras? Tá? Você vai fazer suas reflexões com esse papo só comigo hoje. Combinado? Virou a página 20.
você tem aqui, ó, o Hora de Filosofar. Pode deixar que eu não vou pedir vocês para copiarem perguntas, não. Já estão preocupados, né? Não. Hoje você vai fazer assim. Leiam as perguntas e você vai só refletir, tá? Ele tem no item 1 as perguntas como, por exemplo, ó, a diferença entre viver e viver bem? Existe algo ou alguém que nos oriente a viver bem? Existem critérios para se julgar o que é viver bem? Leiam todas as perguntinhas, reflitam a respeito do que elas trazem de sugestão para o seu pensamento. Não precisa registrar em lugar nenhum, eu só quero que você pare para analisar. Mas vai fingir, né, gente, que está pensando. Por favor, esse é o momento de você se conhecer e conhecer o mundo à volta. A gente sempre fala na sala de aula isso, não é? Quando a gente se conhece e conhece o mundo à nossa volta, nós somos o estupim para fazer um mundo melhor. Então é hora de pensar, tá certo? Não precisa registrar, só reflita. É o momento até de você acalmar o seu cérebro. Você vai agitá-lo com as reflexões, mas você vai acalmar o seu corpo nesse momento, tá certo? O item 2, leiam lá, explicadinho. Faça uma pergunta lá que ele sugere, tá bem? Pra gente poder passar por esse item aqui embaixo, ó, pessoas do bem. A gente tá ouvindo muito aí na televisão, né, falar, eu sou um cidadão de bem. Mas o que é uma pessoa do bem? Será que é isso mesmo que estão refletindo por aí? Cidadão de bem é o que está acontecendo no Brasil hoje em dia mesmo? O que é uma pessoa do bem? O que caracteriza alguém ser do bem? Nós já falamos também algumas vezes em sala de aula, não é? Que o ser humano, ele é um ser criado complexamente para ser complexo. Então não existe ninguém todo bom ou todo ruim, não é? Confúcio aqui, ó, preto e branco. É uma dicotomia necessária para o ser humano também. Nós não somos só bondade e nós não somos só maldade. O que é uma pessoa do bem? Não faço comentários, porque eu quero que você reflita o texto bem escrito pela apostila, tá certo? E é curtinho, tá? Ó, é só esse textinho aqui. Porque ele vai trazer, na página seguinte, 21, ele vai trazer, ó, no Conexões, é um texto, mas de verdade ele é uma atividade. Conhece esse moço aqui? Já devem ter visto essa figurinha em algum lugar, não é? Confúcio quem é? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi é uma figura conhecida mundialmente, justamente por defender que nós devemos viver em paz. Ele é um cidadão que ele quis fazer um mundo igual, um mundo justo, mas tudo isso com uma passividade nunca vista em outro líder que até então não havia surgido. Leia o textinho, fala muito pouquinho, até merecia ter um texto muito maior sobre Mahatma Gandhi, mas leia um pouquinho sobre ele e embaixo, vou mostrar para vocês de novo, ó, ele tem 2 perguntinhas com bastante espaço para resposta. Ele pede você para falar o seguinte, olha, 1. Cite algumas pessoas próximas ou não, pode ser pessoas que você conhece ou pode ser pessoas, né, figuras importantes da história mundial, que você considera do bem. Que pessoas você conhece na vida real? Ou figuras históricas, figuras conhecidas, exemplos aí de pessoas do bem. Cuidado com o que vocês vão pensar, hein? Já sabe do que eu tô falando. Muito bem, nono. Apresente também uma razão para justificar sua escolha, a escolha de cada um. Confúcio está na minha lista. Para mim, uma pessoa do bem. Então, eu vou colocar o nomezinho dele aqui. Por que eu acho que ele é uma pessoa do bem? Mahatma Gandhi é uma pessoa que eu acho uma pessoa do bem. Por que eu acho que é uma pessoa do bem? Che Guevara, pessoa do bem. Por que eu acho? Então não importa quais as pessoas que você vai colocar. É a sua visão de pessoa do bem. Mas me justifique por que essa pessoa é do bem. O que ela fez para você acreditar que ela é uma pessoa do bem. Precisa de uma justificativa. Combinado? Item 2. Em sua opinião, quais as principais características de uma pessoa do bem? Para você classificar uma pessoa como uma pessoa do bem, que características ela deve ter? Aí a sua justificativa é a hora da redação. Lembra da Rita Daniele, ó. Precisa pensar na sua justificativa e trazer a filosofia aí para dentro. Como vocês só vão ter essas atividades para fazer
E como a apostila traz muito pouco da biografia do Gandhi, eu queria sugerir uma atividadezinha complementar, gente. Então, nas orientações, eu coloquei no item 4, atividade complementar, um documentário feito pela GNT, um documentário de 20 minutos, que fala um pouquinho da vida do Gandhi. Que importância esse homem teve para o mundo? Por que ele é considerado essa pessoa tão do bem? Que qualquer lugar do mundo que você for, o Gandhi é uma unanimidade para ser citada como pessoa do bem. Nós vamos divergir aí entre pessoas que a gente considera do bem, eu, vocês, né? A gente no geral. Mas o Gandhi, ele costuma ser unanimidade no mundo inteiro como pessoa de bem. Esse documentário vale muito a pena você assistir, são só 20 minutinhos, não precisa escrever nada, eu só queria que você conhecesse um pouquinho mais. Como no YouTube não está disponível, aliás, é disponível, mas a tradução, desculpa, a tradução não, a dublagem está muito ruim, eu não coloquei link de um filme sobre a vida do Gandhi, chamado Gandhi, o nome do filme é só Gandhi. Então não tem esse item para vocês assistirem, mas seria, ó, época de quarentena, pipoquinha, família do lado, assistir ao filme Gandhi seria fantástico. Mas eu dei uma olhadinha no Netflix, ele tá disponível no Netflix. Se eu fosse você, juntava sua família agora aí no sofá, fazia uma pipoquinha básica, com aquela guaraná ou um cafezinho, porque eu e o Confúcio gostamos mesmo de um café, e assistia esse filme. Spoiler, ele começa pelo fim. O filme vai começar com o assassinato do Gandhi. Queria que vocês assistissem, para depois a gente comentar em sala de aula aí o que vocês acharam. Coloca pai e mãe desse lado de vocês e aproveita aí. Se não for ver hoje, quarta-feira, sábado, fim de semana, gente, assiste, tá bem? Beijo para vocês, espero que a gente se veja logo. Se cuidem, até a próxima aula.